Graça e paz, mais uma vez, meus amados. Nosso olha lá, símbolozinho, pombinha. É pombinha aquilo ali? Nem sei que tipo de passarinho é aquele. Vamos mais uma vez dar continuidade aí à nossa, série aí, andando no poder, andando no espírito. Mas antes eu quero fazer algumas considerações com vocês, Que Deus me tocou. Que nós não podemos tratar o Espírito Santo como algo opcional. Que a igreja tem feito isso. O Espírito Santo não é algo opcional, ele é essencial, ele é o próprio Deus que veio morar em nós. Ele é a promessa de Joel, lá em 2,15. 2,15? Era lá. 2,15 não, 2... Por que eu marquei 2,15? Não, 2,28. Eita! A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Tô ficando velha que eu tô sonhando. Mas eu sempre sonhei muito, desde jovem. E ontem não falei que eram os velhos que sonhavam, não. Eu falei errado ontem, meus amigos. Corrijam lá. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Olha só. E isso aconteceu. Porque lá em Atos dos Apóstolos, começa oficialmente a inauguração da igreja com Pedro. Não é verdade? Deixa eu ver que eu marquei aqui o Pedro. Ele ali começa Pedro 2. Deixa eu abrir a minha Bíblia para ler para vocês. São muitas referências. Então, Atos dos Apóstolos, não se fala, não se menciona, mas acredita-se, que tenha sido Lucas o autor. E logo no início, no capítulo 1, ele fala aqui, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, versículo 2, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A promessa do Pai. Tá lá em Joel e tá lá em Lucas 24, 49. Vamos ler. Eis que envio sobre vós, Lucas 24, 49, a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, voltando lá em Atos, versículo 5, capítulo 1. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha só como que a Bíblia dá referências, explica tudo, tá tudo amarradinho. E ainda assim, o Espírito Santo se torna uma coisa preterida. Em segundo lugar, fala-se assim, Fala-se da graça, tem até a bênção apostólica, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam convosco. Que comunhão é essa? É o nosso respirar, é o nosso dia a dia, é o nosso mover, é a nossa vida, tá? E eles perguntavam para ele, no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos ainda estão muito despreparados, como nós, que precisamos orar, buscar o Espírito para termos mais sabedoria. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui ele já está falando que não era só para o povo de Israel,
mas até os confins da terra. Aqui já está falando de nós. Ditas estas palavras, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Então, nós devemos estar atentos a essas coisas, não passarem desapercebidas, desvalorizadas de jeito nenhum. Esse tempo que nós temos vivido, precisamos estar mais sensíveis a um tempo de forte visitação de Deus. Antecede a vinda de Jesus. Moisés, né? A lei foi escrita em pedras e aquilo não era produtivo porque dava consciência do pecado, mas não dava saída. E a partir da nova aliança de Jesus, nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos dando condições de estarmos sensíveis, de vermos, de percebermos verdades espirituais, né? Pedro fala que, né, antes, o ministério do Espírito Santo, tá? Contrário à pedra lá de Moisés, em que a glória, né? Moisés colocava até o véu lá, porque a glória, à medida que ele se afastava de Deus, ia sumindo, então ele cobria o rosto para o pessoal não ver. Agora na velha aliança, mas a nova aliança é através do Espírito Santo. Pedro fala, né, que eram as cartas de Paulo muito difíceis para ele, imagina para nós, né? Mas nós temos o Espírito Santo, como eles também tiveram, né? Então vamos lá em Romanos agora 8:3. Vamos iniciar do 1, para ficar mais completo. Agora, pois, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É lindo, maravilhoso. Acabem de ler. Ao versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Habita em nós, nos dando vida nova, vida de verdade. E lá em Efésios, como eu sempre falo, capítulo 1, a oração poderosa de Efésios, né? Ó, 13, Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Cremos em Deus? Aceitamos Jesus com os nossos lábios? Fomos selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês, o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Estou quase decorando. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Vamos acabar de ler isso aí. Mas então precisamos, repito, valorizar, saber da importância do Espírito Santo nas nossas vidas, buscá-lo.
Ele não vai correr atrás de nós, tá? Como fala no Salmo 23, a misericórdia e a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Estou desdobrando minha perna, tirando o rosto da tela. Olha só. Deus disse, clama, peça. Está escrito aqui na Bíblia. Vamos clamar o Espírito Santo, pedir pelo Espírito Santo. Eu não pedi, eu precisava de socorro. Então uma amiga, irmã maravilhosa, orou por mim lá, me pedindo o Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu estava no meio da guerra com o diabo, sabe? Resgatando uma pessoa. Eu não tinha o poder, eu não tinha batismo. Se bem que ontem eu estava me lembrando que quando eu era criança, aconteciam umas coisas muito interessantes comigo. Eu falava umas línguas, uma coisa, sabe? Saía assim. Eu estava perguntando para Deus, eu já era batizada? Mas como é que eu fui batizada de novo? Eu ainda vou descobrir isso. Vou orar, ainda não orei. Eu fiquei só discutindo com a minha mente, me lembrando disso. Por quê? Porque naquele dia 13 de março de 2021, né? Eu comecei, ela ministrou e imediatamente eu comecei a falar em línguas, né? A ter o revestimento. Mas eu me lembro, e antes mesmo disso aí, eu tinha essa intimidade com o Espírito Santo, de revelações, de sonhos. Então eu acredito que alguma coisa aí, mas assim que eu descobri eu conto pra vocês. Então eu recebi, e a partir daí também não sabia o que fazer não. Eu falava assim, gente, como que é isso? E vocês pensam que aí é que começou a guerra. Eu fiquei 3 anos no campo de guerra. Eu fiquei tipo sequestrada por eles, presa, né? Dentro de uma casa, quase 3 anos. Mais de 3 anos. Quase 3 anos e 2 meses. Eu era ignorante, eu não conhecia partes da Bíblia, eu não sabia. Eu estava batizada no Espírito, mas Deus permitiu que eu passasse por aquela experiência, sabe? E eles não deixavam, quando eu começava a orar, né? Eles estavam lá, né? No corpo da pessoa que eu estava batalhando para ajudar. E eles falavam que eu não podia, que eu só podia orar. Tinha a hora certa, o tempo certo de orar, mas nunca chegava aquela hora. Mas também eu estava blindada. Eles não podiam fazer nada comigo. Nem com as minhas filhas que eram pequenininhas, entendeu? Mas eu fiquei num cativeiro. O meu carro andava sem gasolina. Era cada coisa que acontecia, sabe? E eu só fazia realmente o que eles mandavam. Foi um tempo, assim, de uma experiência tremenda. E depois, né? E eu procurava, eu lia, eu buscava, eu pegava tudo quanto é livro para poder entender aquela experiência que eu estava vivendo. Mas eles me enredaram de tal maneira que eu não conseguia ver, eu não conseguia saber o que estava se passando. E passei ali por experiências profundas, que não chegou o tempo ainda de revelá-las. Vai chegando o tempo. O assunto aqui agora é outro. Mas eu estava batizada, né? E eles falavam, né? Que eu tinha que aí depois que, né? Que eu consegui, cumpriu-se o tempo e a voz de Deus foi audível e disse, agora basta. Deus falou audivelmente, basta. E toda a mentira que eles estavam ali, mesmo eu estando batizada, né? Eles não conseguiram levar a cabo o intuito dele, que era até matar realmente, né? E aí começou outra luta. Aí foram mais 7 anos de luta, mais 7 anos de estágio. Mas ainda assim eu não entendia como que essa coisa do Espírito Santo funcionava. Eu fazia ministração de cura em língua, havia cura, havia restituição de até partes do corpo, da pessoa que orava, Deus devolvia, sabe? Mas eu fazia, meu professor naquele tempo ali foi só o Espírito Santo. Porque nem meu pastor sabia como é que ele funcionava, ele não era batizado, ele não sabia. Então, logo depois veio o chamado, eu fui para academia, né? Também lá ninguém sabia. Lá pelo 3º ano, quase o último ano, depois de uns falarem que não, aí veio um professor lá no 3º ano, eram divididos, né? Que cria. Aí nós olhamos um pro outro e falamos assim, agora pra gente acreditar.
Olha a confusão, dentro de uma universidade, maior cidade do Brasil, uma cidade em progresso, né? Material do Brasil. E aí, eu ainda não havia aprendido. Fui para o ministério, usava da mesma maneira, mas não entendia, né? Conheci alguém que orava como eu, mas ela também não sabia me explicar muita coisa. E fui usando muito pouco, né? Mas continuando ali, fervorosa na oração, fazendo todas as coisas. Até que recebi de presente, né, o primeiro compêndio que eu vejo. Tinha lido um outro livro. E aí, graças a Deus, né? Tem até a data aqui, ó. 2017. Né? 6 anos. Que aí eu pude entender na profundidade do que se tratava. E sei que muitas coisas ainda têm para serem reveladas. Mas o básico, Deus me deu. Glória a Deus por isso. E ainda quando eu não tinha o básico, eu vivi muitas coisas sobrenaturais, que as minhas colegas falavam assim na faculdade, né? Se a gente não conhecesse você, a gente dizia que você era doida. Mas eu não era doida, nunca fui doida. Eu tinha vivido, mas eu chegava para tentar conversar com alguém para me explicar, porque eu queria entender, e não era nem para eu estar falando, porque Deus não queria. Mas eu ficava agitada com aquilo tudo. E no final, né, eu fiz o juramento da turma. Para provar que eu não era doida. Eu representei 42 pastores. E durante a formatura, a consagração, fui eu que fiz o juramento de nós todos servirmos a Deus. Eu fui escolhida por eles. Houve uma votação. Éramos 3 mulheres. E eu fui a mulher escolhida. Isso Deus já tinha anotado lá na agenda dele, né? Vamos orar, meus amados! Deus, mais uma vez eu te peço que isso não seja tão somente um estudo, mas que penetre no mais profundo do coração dos meus irmãos e venha trazer a verdade revelada a respeito da sua palavra, Deus, porque estamos no tempo, ó Deus, de revelações, de nos prepararmos para a vinda de Jesus, ó Deus. Precisamos estar arregimentados, armados, ó Pai, para enfrentarmos o que vem, Deus. Nos ajude, Deus. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Amém. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.